Então, quanto a esse texto aí de Jó, né? Para mim, é uma coisa que marcou bastante, até comentamos já em algumas reuniões para trás, né? Aquela nova visão, né? Porque Deus falou isso com Satanás, né? Satanás né? Ainda, infelizmente ainda, hoje usurpando, né? O poder, é o príncipe desse mundo, né? E ele ainda se considera o dono de tudo, né? E na cabeça dele ele tem o poder sobre todos, né? E o que ele quer é justamente isso, que todos se prostrem diante dele, né? Então, isso é o que ele quer, isso é o que ele deseja, que todos se prostrem diante dele. E se nós o valorizamos, como o Ronaldo está falando, nós estaremos dando honra a ele, porque é o que ele quer, receber essa honra, né? De eu sou o Senhor desse mundo, né? As pessoas me temem, né? É o poder que ele quer. E ele chegou diante de Deus, né? Eu vim da minha terra, né? Da terra que hoje é minha, né? Aí Deus, será que é sua inteiramente mesmo, Satanás, né? Tem visto o meu servo Jó, né? O meu servo Jó. Quer dizer, então Deus, na verdade, hoje eu vejo que Deus não provocou Satanás, Deus deu uma cutucada em Satanás, né? Falou, será que todos mesmo se prostram diante de ti, né? Será que todos se submetem a ti? Tem visto meu servo Jó, homem justo, né? Temente a Deus, né? Quer dizer, Jó não se prostra diante de você, Satanás. Então, você acha que você é o Senhor de toda a terra? Meu servo Jó, não, lá, ele é temente a Deus, né? Ele não teme a você, ele teme a mim. Mas ele teme a você porque você dá tudo para ele, né? Aí ele falou, tá bom, então verifique se é isso mesmo, né? Aí Deus permitiu, né? Mas qual a conclusão disso? Realmente, Jó simplesmente ignorou Satanás, né? E realmente ele achava, em momento nenhum, Jó nem lembrou que existia Satanás, né? Quer dizer, em todo momento ele só falou de quem? Só falou de Deus, né? Se eu recebo o bem de Deus, não receberia também o mal? Quer dizer, então ele ignorou. Então Satanás foi desprezado ali, né, por Jó. E Satanás teve que chegar à conclusão, realmente eu não tenho esse poder todo que eu acho que eu tenho, né? E hoje em dia também é isso, o que cabe a nós é justamente isso. Nós estamos valorizando Satanás, nós estamos ignorando Satanás, né? Desprezar o mal. É o que o Jó fez. Jó desprezou o mal, né? Ele se focou no Pai, ele focou em Deus e simplesmente ignorou. Ele não deu corda, não deu bola para Satanás, né? Ignorou totalmente, né? E realmente é bem isso, né? Nós queremos submeter ao Pai, né? Submeter ao poder dele, à autoridade dele. Nosso temor tem que ser somente dele. Agora, o mal tem que desprezar. Agora, é uma habilidade que nós temos que desenvolver, né? Então, eu só vou ser igual a Deus se eu aprender a escolher o bem e desprezar o mal. Quer dizer, agora, para eu desprezar o mal, eu tenho que saber discernir o mal do bem, né? Acho que é uma sabedoria importante para nós. Até que ponto o que acontece com a gente é um mal ou é um bem? E muitas coisas acontecem com a gente acha que é um mal e na verdade não é um mal, é um bem, né? Eu sou demitido da empresa, né? Ah, cara, é um mal. Só que eu estou tanto tempo fazendo a mesma coisa e não cresço e não peço conta. Deus, não, tá bom, então eu vou te ajudar. Aí te manda embora, aí você pega um emprego melhor, você melhora de vida, sempre tal. Então, você achou que era um mal e não era um bem, né? Então, muitas coisas acontecem a princípio, parece que é um mal, mas de repente Deus está permitindo para que haja uma mudança na sua vida, né? Então, esse discernimento do que é o mal, do que é o bem, é muito importante, né? Agora, é diferente eu saber discernir o mal, né? Entender o mal e a minha submissão a Satanás, o meu temor a Satanás, é diferente. Então, o nosso foco é principalmente entender o nosso mal, né? Nossa natureza má, como o Ronaldo falou. Né? Eu não tenho mais a culpa do pecado, mas ainda tenho uma natureza pecaminosa. Ainda tem algo que é mal em mim, que eu tenho que brigar ainda, né? Que eu tenho que batalhar, eu tenho que levar para a cruz, né? Se alguém mesmo se quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a cruz e siga-me. Né? O que é isso, né? Eu me negar e tomar a cruz. É justamente eu negar esse meu mal, eu combater esse meu mal, né? Que é, como falar, dia a dia, nega a si mesmo, toma a cruz e siga-me. Não é algo que eu faço assim, né? Ah, estou livre do mal. Não. É uma briga diária minha de rejeitar o mal, rejeitar o meu desejo, né? O meu desejo carnal, né? Então, há uma diferença entre desejo e vontade, né? A minha vontade é aquilo que o Pai me deu, né? Que eu quero seguir, eu creio, né? Que eu baseio a minha fé, a minha crença, né?
Agora, tem o desejo nosso carnal, né? O desejo da nossa carne, que é forte também, né? Que Paulo fala, né? Que me livrará do desejo dessa carne, né? Que é muito forte, que me escraviza. Então, esse desejo que eu tenho que desprezar. Eu não posso me guiar pelos desejos, né? Eu tenho que guiar pela vontade, né? Daquilo que eu quero, daquilo que é o meu objetivo de vida. Então, assim, é o nosso desafio, né? Eu não posso ir para aquilo que eu desejo, aquilo que a minha carne deseja, a satisfação dos prazeres, né? Natural nosso, do corpo. Não que seja todos os prazeres são errados, não, né? Mas simplesmente aqueles que nos tiram da vontade do Pai, né? Então, aqueles prazeres que nos desvirtuam, nos fazem realmente separar do Pai, é isso que eu tenho que combater e trazer para o lado bom, né? Então, existe Davi, né? Fala, o Ronaldo citou também essa semana passada. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, né? Quer dizer, como estava conversando com o Ronaldo aqui, né? Vê se há em mim algum caminho mau. É lógico que ele sabia que tinha o mal, né? É lógico que ele sabia. Mas ele falou, pai, eu não vou lembrar de todos, então sonda-me, vê tudo que tem lá e, né, trata para mim, né, ajuda. Porque eu sei que tem mal que nem eu sei, que está escondido, né? Mas tu sabes, né? Então já me guia. Então é esse mal que eu tenho que estar batalhando e tenho que estar brigando. Então esse é meu verdadeiro inimigo, né? Não Satanás. Esse meu mal é o meu verdadeiro inimigo. É isso que eu tenho que batalhar e tenho que correr. Então, mas não temer também, né? Maior que está em vós do que está no mundo. Maior que está em vós, não o mal, né? Maior Deus que está em nós do que o mal que está em nós também, né? O mal também está em nós. Mas o Deus que está em nós é muito maior do que o nosso mal. E é isso que essa dualidade, né, que a gente tem que estar consciente que existe, né? E não podemos também ter medo de expor isso, né? Não adianta falar, não, eu não tenho isso. Tem, todos temos, né? Todo mundo sabe que tem. Né? E você está vendo um comentário essa semana, né? O preletor está falando lá, né? Qual que é uma das evidências que o Espírito Santo está em nós, né? Ele falou assim, a primeira evidência é se você se entristece quando você faz alguma coisa errada, né? Então, quando você faz alguma coisa, você se entristece, o que é isso? O Espírito Santo está em você, quer dizer, então, você não está perdido, né? O Espírito Santo está em você. Então, se você se entristeceu, é porque o Espírito Santo está ali te falando e você tomou essa consciência, né? Então, não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, né? Quando você se entristece, porque o Espírito está falando, olha, o caminho é esse, né? O caminho é para cá. Então, é um bom sinal isso, né? Então, assim, é o que eu faço. Dia a dia você toma a sua cruz. Então, essa consciência diária de eu tenho um caminho natural para seguir, eu tenho um caminho espiritual para seguir, né? Eu tenho um caminho adâmico para seguir, eu tenho um caminho de Cristo para seguir. Então, acho que é uma escolha diária nossa, que realmente tem que ser diária. E esse foco em Cristo realmente tem que ser prioridade. O temor a Cristo, ao Pai, tem que ser prioridade, não a Satanás, né? É a briga contra a carne, a briga contra a minha natureza má, mas seguindo o foco que é Cristo, né? Nosso alvo. Com certeza é a nossa meta aí. Corroborando, Ronaldo, e assim, não é nada pessoal. Eu creio que não haja nada, pelo menos da minha parte, eu não vejo nada pessoal. Você faz algumas colocações que dá a entender como que se estivesse havendo em nosso meio alguma resistência. Uma parte até pessoal, mas eu não vejo dessa forma. Até tenho me acostumado com suas palavras, sua forma de agir. Eu vejo um crescimento tanto individualmente contigo, eu creio que como irmãos, como coparticipantes do corpo muito lembrado de Cristo, nós temos nos alinhado e temos nos servido um ao outro, ao invés de pensarmos estar sendo contraditórios. Né? Você falou uma coisa interessante, muito interessante hoje, refletiu, relembrou para nós sobre essa questão, como você vê lá o exemplo do texto da vida de Jó, e você falou utilizar um, um fator negativo como desprezo. Houve um desprezo, ou porque não houve nenhuma menção, não houve nenhuma menção a respeito de Satanás da boca de Jó. Né? É tão forte que quando eu vi pela primeira vez essa mensagem, que foi até do meu amado pai, o Bom Benedito, ele me trouxe uma visão a respeito disso muito, muito profunda.
Eu sempre dei atenção ao que ele falou nesse sentido. Até porque o mal não há vida em si próprio. O bem há vida em si próprio. O bem nós podemos entendê-lo como o próprio Deus, que é bom, que é o bem, que é a paz. Tudo que é positivo está neste ser que criou todas as coisas e que existe no sustento. Já o lado negativo, ela não existe por si só. É como que quando há alguma reação por falta de conhecimento, posso julgar dessa forma. Não estou dizendo que é assim, mas eu compreendo assim, que o homem, a vida, a gente acompanhar a linha do tempo da humanidade, a gente compara ela como que nos 2 primeiros 1000 anos não havia lei. Eram recém-nascidos a humanidade. Então faziam coisas sem entendimento. Tanto é que Paulo, em suas cartas, eu creio que lá em Romanos, ele fala que Deus o Pai nem contou como pecado. Porque não havia lei, mas a maldade estava. Né? Aconteceu muitas maldades. A Bíblia é muito direta, quando ela disse que naquele tempo a maldade cresceu de forma tamanha que o Senhor aprove cumprir com a sua vontade, trazer o dilúvio e poupar a Noé e sua família. E recomeçar, dar um novo start ali, né? Começar novamente. Ali. Então, assim, depois, mais 2000 anos, veio já basado na lei. E depois de 2000 anos de Jesus Cristo para cá, é um amadurecimento maior. Então, é algo que vem crescente, mas a vida que existe é do bem. A vida que existe é do Criador. Nenhuma força contrária, ela existe. Ela é uma reação apenas. Eu amei essa palavra, amei mesmo. E é tão desprezível do mal que a palavra que quando eu ouvi essa mensagem foi que ele nem existe. E é muito difícil pensarmos assim. Eu sempre tive resistências, mas sempre compreendi, né? Porque quando eu afirmava assim para as pessoas que mas Satanás ele não existe. É feito muitas pessoas também afirmam hoje que Deus não existe. E, e quando eu afirmo isso, é exatamente, ele não deixa de ser exatamente como foi lido hoje por ti, Ronaldo. Há todo desprezo. Jó não mencionou nada em momento algum. A própria palavra ela também demonstra isso, a forma como vem narrando o que aconteceu. Né? Desceu o fogo de Deus do céu. Né? Se ele tinha dado autorização a Satanás para ele agir contra Jó, era para ser fogo de Satanás subir do inferno. Né? Mas o texto diz que desceu o fogo de Deus do céu e consumiu toda a plantação de Jó. Então, assim, são coisas para a gente refletir, analisar e ver que o Senhor tem um controle realmente. Ele está com esse controle e essas conversas que nós ouvimos, esses diálogos, né, do bem e do mal, e daquilo que você falou bem, muito bem colocado, existe o útero, né, entre nossas orelhas e o que é que está sendo gerado por este útero. O que é que está fecundando mesmo no útero. Né? Porque há essa realidade. Quando observamos a questão da alma, nós, tomando esse papel da alma, estamos apenas conhecendo
o bem e o mal. Quando lá no primeiro pecado primitivo, o homem se alimentou da árvore proibida, ali se deu início ao conhecimento do bem e do mal. E eu vejo que um texto, você até leu o versículo dele, aí expressou alguns versículos dele, tá, de Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 9, falando sobre o amor. E você citou que por causa desse amor que nos alcançou, né, e o amor, ele começa a mostrar essa grandiosidade, e para mim fica bem também reforçando tudo que você falou agora à noite sobre como utilizar essa ferramenta. E o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao... Pois não, Ronaldo, pode falar. Romanos o quê? 12, a partir do versículo 9. Obrigado. Aí ele diz assim, que o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Olha só, aborrecer o mal. Já pensou como o mal vai ficar irado? Em quê? Em se apegar ao bem. Vamos aborrecer o mal, sim. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Olha aqui, são ferramentas e mais ferramentas para nós utilizarmos. Perseverar na oração, ser paciente na tribulação. O que Jó passou, nós vimos ali que ele foi muito paciente. Para ter toda aquela compreensão e deixar para nós aquela lição. Né? Partilhai-vos com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Ou seja, prefira se apegar ao bem. Por quê? Como também no outro texto fala que o mal por si só, ele se destrói. Não precisa da gente gastar energia. Ele mesmo consegue fazer isso contra ele mesmo. É verdade. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Isso é maravilhoso. Uma ferramenta gloriosa, muito poderosa. Precisamos estar na unidade, sermos unânimes, né? Unânimes entre vós. Não ambicioneis as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz para com todos os homens. Não vos vingueis. Olha aqui, isso aqui também é outro que reforça mais ainda aquela situação. Né? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Como? Dá lugar à ira? Pois está escrito, minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. E para concluir o texto maravilhoso, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esse foi o versículo que você citou no meio das suas palavras hoje. E eu estava com ele aberto. Logo que você começou, eu abri isso aqui e fiquei esperando a oportunidade para corroborar com você do que você trouxe para nós hoje. Maravilhoso. E saiba que cada dia que se passa, o meu amor por ti só aumenta. Mesmo que a minha Está falando de Cristo ou está falando comigo?
Agora, diretamente, pessoalmente contigo. Amém. Também a recíproca é verdadeira, você sabe disso. Cristo está em nós e exatamente esse é o motivo disso estar Exato. acontecendo. Eu me direcionei a você, mas se estende a todos os demais, a todos. Amém. Estamos juntos.